Na pacata cidade de Springwood, os dias transcorriam sem grandes emoções, mas as noites guardavam segredos, segredos que ninguém ousava pronunciar. Tudo começou com sussurros de uma figura nas sombras, um homem com o rosto queimado e uma luva de lâminas. Era conhecido como Freddy Krueger. Por anos, os moradores viveram com medo de seu retorno, mas com o passar do tempo, as histórias se transformaram em lendas. No entanto, no coração de alguns, o medo permanecia. Esta é a história de Nancy e Richard, dois estudantes universitários que logo descobririam que algumas lendas são terrivelmente reais. Nancy sempre foi uma aluna dedicada, debruçada sobre seus livros até tarde da noite. Seu quarto no dormitório, iluminado pelo brilho suave de uma luminária, era seu santuário. Richard, seu vizinho e melhor amigo, era igualmente comprometido com seus estudos. Eles costumavam ficar acordados até tarde, discutindo trabalhos e sonhos para o futuro, sem saber que seus sonhos estavam prestes a se transformar em pesadelos. Em uma noite fatídica, quando Nancy e Richard sucumbiram ao cansaço, foram atraídos para um mundo que jamais poderiam ter imaginado. Um mundo onde seus medos mais profundos ganhariam vida e a sobrevivência dependeria de sua coragem e inteligência. É aqui que sua jornada começa, uma jornada ao coração das trevas, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se confunde. Preparem-se, pois o terror está prestes a se desenrolar. Nancy estava exausta após um longo dia de estudos. Mal conseguia manter os olhos abertos enquanto se preparava para dormir. Seu amigo e vizinho Richard também estava cansado e logo caiu no sono profundo. Mal sabiam eles que estavam prestes a entrar em um pesadelo aterrorizante. No sonho, Nancy e Richard se encontravam em um cenário sombrio e desolado. De repente, Freddy Krueger apareceu, com suas garras afiadas e sorriso sinistro. Richard segurava uma foto de Freddy quando ele ainda era humano. Ao ver a foto, Freddy ficou paralisado de medo e desmaiou. Enquanto Freddy estava inconsciente, ele começou a sonhar. No sonho dentro do sonho, Freddy se viu sendo perseguido por uma versão ainda mais aterrorizante de si mesmo. Ele foi levado até o galpão, onde costumava atrair as crianças para matá-las. Lá, o Freddy do sonho o capturou e, após uma luta infernal, o amarrou e o colocou em um incinerador. Quando o corpo de Freddy começou a pegar fogo no mundo real, Nancy e Richard ficaram apavorados, mas não conseguiam acordar. Enquanto o corpo de Freddy queimava, o Freddy do sonho apareceu no pesadelo dos dois jovens e começou a persegui-los até o mesmo galpão. Nancy, determinada a enfrentar seu medo, confrontou Freddy, enfraquecendo-o. Richard aproveitou a oportunidade para amarrá-lo e incinerar seu corpo no forno industrial. Ambos acordaram cobertos de cinzas nas mãos e no corpo. No dia seguinte, ainda abalados, correram para pegar o ônibus escolar. Estavam tão cansados que nem notaram que eram os únicos passageiros. De repente, o ônibus começou a pegar fogo. Para seu horror, o motorista era Freddy Krueger. O ônibus acelerou pela estrada, sem destino, enquanto Freddy ria maniacamente e dizia: "Eu os vejo no inferno." Os gritos de Nancy e Richard ecoaram enquanto o ônibus em chamas desaparecia na escuridão. Quando os primeiros raios de sol romperam as cortinas, Nancy e Richard acordaram em seus quartos, encharcados de suor e cobertos de cinzas. Os eventos da noite anterior pareciam uma memória distante e horrível, mas as evidências estavam por toda parte. Abatidos, eles se encontraram no corredor, seus olhos refletindo o terror que haviam suportado. Determinados a encontrar respostas, eles mergulharam na história de Freddy Krueger, desenterrando segredos sombrios que a cidade há muito enterrara. Cada revelação os aproximava de compreender a verdadeira natureza de seu algoz, mas também os aproximava da percepção de que sua batalha estava longe do fim. A cada dia que passava, a linha entre suas vidas despertas e seus pesadelos ficava mais tênue. Eles sabiam que, para derrotar Freddy, teriam que enfrentar seus medos mais profundos e enfrentá-lo no reino, onde ele detinha mais poder. Este era apenas o começo. O pesadelo havia sido desencadeado.
e agora eles tinham que encontrar uma maneira de acabar com ele de uma vez por todas. Nancy estava exausta após um longo dia de estudos na faculdade. Ela mal conseguia manter os olhos abertos enquanto se preparava para dormir. Seu amigo e vizinho, Richard, também estava cansado e logo caiu no sono profundo. Mal sabiam eles que estavam prestes a entrar em um pesadelo aterrorizante. No sonho, Nancy e Richard se encontraram em um cenário sombrio e desolado. De repente, Freddy Krueger apareceu com suas garras afiadas e sorriso sinistro. Richard tinha uma foto de Freddy quando ele ainda era humano. Ao ver a foto, Freddy ficou paralisado de medo e desmaiou. Enquanto Freddy estava inconsciente, ele começou a sonhar. No sonho dentro do sonho, Freddy se viu sendo perseguido por uma versão ainda mais aterrorizante de si mesmo. Ele foi levado até o galpão onde costumava levar as crianças para matá-las. Lá, o Freddy do sonho o capturou e, após uma luta infernal, o amarrou e o colocou em um incinerador. Quando o corpo de Freddy começou a pegar fogo no mundo real, Nancy e Richard ficaram apavorados, mas não conseguiam acordar. Enquanto o corpo de Freddy queimava, o Freddy do sonho apareceu no pesadelo dos dois jovens e começou a persegui-los até o mesmo galpão. Nancy, determinada a enfrentar seu medo, confrontou Freddy, enfraquecendo. Richard aproveitou a oportunidade para amarrá-lo e incinerar seu corpo no forno industrial. Ambos acordaram cobertos de cinzas nas mãos e no corpo. No dia seguinte, ainda abalados, eles correram para pegar o ônibus escolar. Estavam tão cansados que nem notaram que eram os únicos passageiros. De repente, o ônibus começou a pegar fogo. Para seu horror, o motorista era Freddy Krueger. O ônibus acelerou pela estrada, sem destino, enquanto Freddy ria maniacamente e dizia: "Eu os vejo no inferno." Os gritos de Nancy e Richard ecoaram enquanto o ônibus em chamas desaparecia na escuridão. A tela escurece, enquanto os ecos dos gritos de Nancy e Richard permanecem no ar. De repente, a cena transita para um quarto de hospital silencioso e pouco iluminado. Nancy e Richard estão deitados em camas separadas, conectados a vários aparelhos médicos. Seus rostos estão pálidos, mas serenos, como se o pesadelo nunca tivesse acontecido. A câmera aproxima o relógio de parede, marcando 3 da manhã. Uma enfermeira entra na sala, verificando seus sinais vitais. Enquanto ela ajusta o soro de Nancy, os olhos da jovem se abrem trêmulos. Ela olha ao redor, desorientada e assustada. A enfermeira percebe e a tranquiliza gentilmente. "Nancy, você está segura. Você e Richard foram encontrados inconscientes no ponto de ônibus. Vocês estão dormindo há 2 dias." Os olhos de Nancy se arregalam em choque. 2 dias? Mas o incêndio, o Freddy, parecia tão real. A enfermeira balança a cabeça com simpatia. "Vocês dois passaram por um trauma severo. Não é incomum que a mente crie pesadelos vívidos." Nancy olha para Richard, que está começando a se mexer. Seus olhos se abrem e ele também olha ao redor confuso. Ele encontra o olhar de Nancy e uma compreensão silenciosa passa entre eles. Ambos viveram o mesmo pesadelo. A câmera se move para a janela, revelando a primeira luz da alvorada rompendo a escuridão. Conforme o sol nasce, lançando um brilho caloroso sobre o quarto, a atmosfera muda de assustadora para esperançosa. Nancy e Richard trocam um olhar determinado. Eles sabem que, embora o pesadelo possa ter terminado, a luta contra seus medos está longe de acabar. A tela escurece e as palavras "continua" aparecem, deixando o público em suspense. A música aumenta até um crescendo, depois desvanece lentamente, deixando uma sensação persistente de inquietação e antecipação pelo que vem a seguir.